Imagine, você está numa câmara sob o deserto egípcio. Tochas tremeluzem nas paredes. Ano 2200 a.C. Um jovem soldado, convocado à meia-noite, recebe ordens estranhas. Traga 10 jarras de mel e não diga a ninguém. Servos espalham o mel sobre um menino imóvel numa plataforma de pedra. Ele foi treinado para não chorar, mas os olhos dizem tudo. Urros de asas preenchem o ar. Jarros de argila vibram. Dentro, criaturas, escaravelhos famintos, formigas de fogo da Núbia, vespas agitadas com fumaça. Há um quarto jarro, mais temido que todos. Entra o faraó, velho quase centenário, no trono há 9 décadas, Pepi II. O que acontece a seguir será apagado dos registros, sussurrado por sacerdotes e insinuado por valas comuns que alguns arqueólogos preferem não ver. Com um gesto, os insetos são soltos. A sessão dura horas. O menino sobrevive por pouco, para depois ser recuperado e reutilizado. Ele é caro de substituir. E não está sozinho. Antes de explicar como um garoto coroado aos 6 se tornou o predador mais temido de sua época e como um império inteiro passou a servi-lo, há algo que raramente se diz. Pepi II não nasceu mal. Foi moldado por poder absoluto, trauma precoce e 94 anos sem consequências. O padrão importa. Quando humanos acumulam poder por tempo demais, a realidade entorta. A origem começa em 2278 a.C. Morte suspeita do pai, Pepi I. Acidente, com o irmão herdeiro. E uma coroação que atravessa a psique de uma criança. A cerimônia converte o humano em divino. E o que acontece quando uma mente de 6 anos leva isso ao pé da letra? Diante de milhares de nobres, rituais de sangue, juramentos e um teste brutal com um condenado. O menino não recua, aprende. Ajusta a pegada, corrige o golpe, insiste até terminar o trabalho. Depois murmura: a morte tem gosto de poder. A corte estremece. Naquele dia, o menino entende que dor pode ser método e método governo. A partir daí, tudo vira observação e controle. Viúvas do rei anterior, meio-irmãos potenciais rivais, escolhas impostas no momento de maior terror. Servos relatam um fascínio mórbido pelo medo. Respiração, olhar, o instante em que a mente desliga. Ele coleta venenos que paralisam sem matar. Cataloga o sofrimento como um estudioso. Para Pepi, a dor tem sabores: fogo, corte, toxina, picadas. Nasce a grande obra, um inventário de agonia. Ainda adolescente, ele já transforma capricho em política. Cartas a generais misturam zelo administrativo com ameaças calculadas. Pedidos por amostras comparativas revelam que curiosidade virou protocolo. Aos 20 e poucos, observation não basta. Começa a intervir. Um filho de nobres morre sob transformação sagrada. A família protesta e desaparece. Pepi cria o supervisor dos entretenimentos reais. Título inocente para uma máquina de aquisição que logo emprega centenas. Batedores, transportadores, guardas, médicos, oleiros e criadores de insetos. Critérios surgem: idade, altura, peso, timbre de voz. O gosto do faraó vira norma do Estado. 40 anos depois, nascem as câmaras do mel. Primeiro, um quarto selado. Em um ano, um complexo. Preparação, ritual principal, poço de escaravelhos, serpentes, água, fogo, recuperação, descarte, observação central. O mel vira ciência. Misturas que intensificam o comportamento dos insetos. Protocolos de fome. Turnos ao pôr do sol. Ervas para impedir desmaios. Exceções são dirigidas como espetáculos. Sobreviventes voltam para recuperar e recomeçar. Dura meses, às vezes nunca termina. O país se reorganiza. A agricultura desloca campos de grão para flores. Precisa de mel. Tudo isso em anos de cheias falhas do Nilo.
Enquanto o povo passa fome, cresce a produção de uma doçura destinada à dor. A cadeia de aquisição ocupa o mapa. Diretores regionais, coordenadores, batedores de aldeia. Barcos com compartimentos ocultos, algemas sob medida, jarros especializados, criadores de espécies. Aldeias mentem, marcam filhos, quebram ossos, simulam doenças. Alguns conseguem, muitos não. Em certas regiões, 7 de cada 10 meninos somem em 30 anos, não por guerra nem epidemia. Apenas desaparecem. Surgem resistências. Os pais dos perdidos atacam comboios, libertam alguns. A resposta é exemplar e terrível. Outras comunidades escolhem o desespero absoluto. O comércio internacional recua. Tabuinhas estrangeiras descrevem o Egito como terra onde crianças entram nos palácios e não saem. Portos evitados, estanho e cedro escassos, incenso somem. O isolamento econômico encontra a crise agrícola. O sacerdócio se distancia, o exército se esvazia, guarnições fogem. O que sustentava o trono racha. Nos 90 e poucos anos do rei, a dormência exige escala. O palácio tem agora 27 câmaras, sessões simultâneas, um coro distante de gritos que atravessa paredes projetadas para abafá-los. As províncias secam. A guarda passa a fazer razias ao amanhecer. Até dentro do palácio tudo range. Fugas, deserções, registros destruídos. A máquina que funcionou décadas começa a engasgar. Justo quando o seu autor busca o auge do horror. A última seção conhecida envolve quantidade, espécies e substâncias que cronistas posteriores se recusaram a descrever. Dura do pôr do sol ao amanhecer. Ninguém sobrevive. 3 dias depois, Pepe II morre dormindo, um pedaço de favo na mão. Governou 94 anos. Nunca foi cobrado. No instante da morte explode outra operação: apagar. Papiros queimam por dias, inscrições são arrancadas, câmaras soterradas com blocos colossais. Os meninos mantidos nos dormitórios são silenciados para não existirem nos registros. O sucessor governa menos de 1 ano e coordena o esquecimento. Até a múmia de Pepe é sabotada, uma vingança póstuma. A pirâmide é construída para ruir. Em 1 século desaba sobre o sarcófago. Não é acidente, o Egito então se fragmenta. A autoridade some, canais de irrigação colapsam, rotas comerciais se desviam, escribas fogem. A demografia demora séculos a se recompor. Algumas regiões nunca voltam. O trauma assenta como sedimento cultural. Por 1000 anos, a política é moldada por um medo que ninguém nomeia. Pepe não foi único pelo que fez, mas pela escala e pela sistematização. Onde outros tiranos praticaram atrocidades por anos, ele industrializou por décadas. Transformou o sofrimento em função do Estado, a aquisição em burocracia, a crueldade em ritual. A psicologia é previsível. Poder muito cedo, empatia atrofiada, pessoas convertidas em objetos, tolerância que exige doses crescentes. Em torno do vício, cresce a infraestrutura que normaliza o impensável. Facilitadores racionalizam, depois participam, depois dirigem. Gostamos de crer que são horrores antigos. Não são. O padrão sobrevive com outros nomes. Redes de proteção para gente intocável, evidências seladas, investigações que não andam, predadores que morrem em paz. Mudam os ritos, permanece a lógica. É a normalização gradual do inaceitável. Volte àquela câmara. O soldado não corre. Ninguém corre. Quando a atrocidade vira rito, o grito vira ruído de fundo. Os ossos encontrados em valas sem nome não contam histórias individuais, mas apontam o sistema. Multiplique por dezenas de milhares. Não há monumentos, só sombras demográficas. E ainda assim, é nelas que a verdade resiste. Em Saqqarah, a pirâmide de Pepe jaz em ruína. Fechada para restauração, dizem há décadas. Talvez porque certas portas não devem ser abertas. Nos mercados do Cairo, o mel cintila dourado.
Há famílias que não o comem e não sabem explicar por quê. Tradições lembram o que a história tentou esquecer. A doçura pode mascarar o horror. Talvez a verdade completa nunca venha à luz. Mas o aviso ecoa. Quando o poder não tem freio, a civilização caminha sobre bordas finas. O menino do início morreu há milênios. E mesmo assim, ainda pergunta se estamos ouvindo. A história não se repete, mas rima. E a métrica de Pepe é sempre a mesma. Aquisição, consumo, silêncio. O faraó morreu. O padrão, não. Ele aguarda o próximo encontro entre poder absoluto, apetite pervertido e tempo demais. A única antítese é lembrar e impor limites. Alguns apetites jamais devem ser alimentados. Alguns reinados não devem durar 94 anos. Se ele serviu a algum propósito, foi este. Lembrar que a distância entre nós e o colapso pode caber no corpo de um único homem e nas instituições que o sustentam.